Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal Start Dev. E hoje é sábado, você sabe, para quem acompanha o nosso canal, sábado é dia de conteúdo top, né? Não que os outros vídeos não sejam, né? Mas sábado rola aquele vídeo especial com coisinhas pitadinhas a mais aqui da Start Dev, ok? Bom, nesta aula aqui, o que nós vamos fazer neste vídeo? Bom, nós vamos aprender a proteger a nossa API com um token. Mas antes de eu te explicar, falar o que é token, explicar como faz e tudo mais, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, não custa nada, vai, deixa o seu like aí para que o YouTube aí entenda que este vídeo é relevante, faz sentido e espalhe para mais pessoas. Então assim você dá aquela força pra gente, ok? E ative o sininho aí para receber as notificações também. E não esquece de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, beleza? Dito tudo isso, qualquer dúvida que você tiver, sugestão, por gentileza, deixa aqui nos comentários e vamos lá para a tela do meu computador. Bom, eu tô aqui com uma API feita. Essa API a gente já desenvolveu ela aqui, né, no canal. Então nós criamos ela do zero. Vou deixar aqui o link também aqui embaixo. Vou deixar o link do repositório também do projeto, caso você não queira assistir toda a aula e fazer o projeto, né? Então vou deixar o link do GitHub para você poder baixar, ok? Então nós criamos essa API com JavaScript. Depois teve um outro vídeo aqui onde eu ensinei a mudar de JavaScript para TypeScript de uma maneira simples e o início do TypeScript ali básico sem entrar muito a fundo, ok? Então para você ficar por dentro dessa API, como foi construída, o que a gente usou, eu vou pedir para você assistir os vídeos que estão aqui na recomendação para você, beleza? Bom, vamos só entender o que a nossa API tem, né? A nossa API basicamente ela tem um CRUD de usuários, então a gente pode criar um usuário, pode listar o usuário, pode listar ele por ID, né, um único usuário, a gente pode editar e pode remover, tá? Deixa eu dar um zoom só aqui na minha fonte para ficar melhor. Ok? Então nós temos aí um CRUD, né? Criar, visualizar, editar e deletar o usuário. Beleza. Vamos imaginar que essa API ela tenha muitas outras coisas, né? Um cliente, gestão de produto, de estoque, de nota fiscal, enfim. O que acontece? Do jeito que ela está aqui, se a gente olhar as nossas rotas, user aqui, routes, olha só. Nós temos aqui a nossa API, certo? Com os endpoints. Só que dessa maneira que está aqui, inclusive, a gente já publicou essa API, eu já mostrei como configurar um ambiente de produção com o Jenkins, fazendo uma esteira, uma automação, vou deixar o link aqui embaixo também. Então, vamos supor que a gente publique essa API. Quando a gente publica essa API em algum lugar, seja onde for, essa API ela passa a ser pública, né? Então, qualquer pessoa com o endereço da nossa API vai poder chamar API. E o que acontece? Se a gente não proteger a nossa API, qualquer pessoa pode criar um usuário, qualquer pessoa pode deletar todos os usuários se quiser. Se ela tiver o endereço da API, ela entra e faz o que ela quiser, né? Ela descobre, é fácil descobrir, né? Então, não brinque com segurança, porque quando você fala, não dá nada, aí que acontece, né? Então a gente precisa proteger a nossa API, do tipo, olha, só pode usar a nossa API quem tiver uma chave de segurança. Traduzindo isso, quem tiver um token. Então, olha, se você tem um token válido que tem a minha chave de segurança, aí sim você vai conseguir acessar e fazer aqui tudo mais. Pode usar a API daí, beleza? Então, antes da gente ir para o código, eu vou mostrar para vocês o que basicamente é um token, né? Nós vamos utilizar aqui o padrão JWT, que eu acredito que é um dos mais utilizados hoje em dia, tá? E o que é um token? Basicamente, o token ele é formado por 3 partes, ok? Isso aqui é um token, tá certo? Então, um token nada mais é que algo... como é que eu posso dizer? É gerado um token, né? Uma chave, tipo uma criptografia, tá? Então, o token, isso aqui é isso aqui que está mostrando na lateral, ok? Então, o token é formado por duas partes.
Fiz um negocinho aqui, deixa eu recarregar. Ok? Ele é formado pelo header, certo? Onde ele fala o tipo do token, o tipo do algoritmo da criptografia. Nós temos o payload, né? O data, onde você pode colocar o que você quiser. Então você pode colocar o nome do usuário, o ID do usuário, enfim, você pode fazer o que você quiser, ok? E aí tem a parte mais importante, que é a parte da chave, aquela chave secreta, aquela chave onde ninguém vai ter acesso, né? Ninguém sabe essa chave. Então o que acontece? Essa parte do token que está mostrando vermelha e essa parte rosinha, roxo, não sei exatamente que cor é essa, são essas duas aqui e qualquer pessoa consegue visualizar essas informações. Então pode pegar o token, se colar o token aqui, consegue descobrir. Porém, essa parte azul, ela é uma parte que não dá para descriptografar. Não tem como, né, você colar aqui e descobrir qual é a chave, tá? Então, duas informações super importantes. A primeira, não coloque nada no data de informações importantes. Não coloque CPF, por exemplo. Não coloque, dê uma informação, senha, não faça isso, tá? Não coloque nada, porque aqui, se eu pegar o seu token e colar, eu vou ter essas informações aqui na minha cara de modo super fácil, rápido e sem complicações, ok? Então não faça isso, só coloque ID, que com ID ninguém faz nada. Coloca o nome do usuário, por exemplo, coloca o e-mail, né? Mas informações que são super importantes, sigilosas, não coloque aqui, ok? E também a sua chave de segurança, a gente vai aprender que como que a gente gera esse token no código, tá? Mas basicamente não mostre, não dê essa chave a ninguém, porque com essa chave eu consigo entrar aqui, gerar um token e se comunicar com a tua API. Então não espalhe isso, né? Quantas vezes a gente já viu notícia por aí que vazou uma chave, alguma coisa de um site, de algum lugar e o hack conseguiu acesso a informações, a contas, senhas, enfim, não faça isso, tá? Deixe muito bem guardado essa senha aqui, ok? Essa chave. Maravilha? Ótimo. Então, perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? O que a gente precisa fazer para proteger a nossa API? Bom, primeiro, nós precisamos ter uma rota de login. Por que ter uma rota de login? Porque é através de um usuário e uma senha que nós vamos verificar se esse usuário existe e nós vamos gerar um token para ele, ok? Então, vou fazer o seguinte, aqui na minha pasta controllers, eu vou criar um novo controller chamado auth, tá? Auth controller.js, aliás, TS, né? A gente está usando TypeScript aqui. Ok? Então, aqui é a parte de autenticação. Show? E a nossa API está usando Prisma. Então, a gente pode vir aqui e importar lá de services barra Prisma, né? É um ORM que nós estamos utilizando aqui. Novamente, já tem vídeo no canal explicando tudo isso, então eu não vou explicar nesta aula aqui. Show? E nós precisamos de uma biblioteca aqui para gerar esse token e também descriptografar esse token. Então vou fazer a instalação, que é o JSON Web Token, ok? É essa biblioteca que nós precisamos instalar para gerar esse token e depois validar o token. Então eu vou importar essa biblioteca como JWT, o nome. Você pode colocar JSON Web Token se você quiser. Eu vou importar essa biblioteca aqui. E aí, como a gente está usando o TypeScript, né, ela pede para instalar os tipos dessa nossa biblioteca. Então ela pode ser instalada como dependência de desenvolvimento. Então eu vou fazer isso. Ok, vai sumir o meu erro aqui. Maravilha. Nós vamos criar nossa função agora. Eu vou criar aqui de authenticate, tá? Que vai ser uma função de autenticação. É uma função assíncrona e ele recebe uma requisição e uma resposta. Como nós estamos usando o TypeScript, ele pede para a gente tipar isso aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode importar do próprio Express os tipos, né? Que basicamente é request e response. E aqui o que é rec a gente coloca que é do tipo request
e o CarRes a gente coloca que é do tipo response. Beleza? Bom, eu vou fazer um try catch, tá? Try catch basicamente é para a gente validar se o que a gente está tentando fazer deu certo ou deu errado, né? Então é uma forma de a gente capturar o erro também, ok? E aí, primeira coisa que a gente precisa fazer, se é uma função endpoint de login, o que o meu login precisa ter? Geralmente é e-mail e senha, mas poderia ser username, enfim, né? Então eu vou considerar aqui e-mail. Por quê? Porque aqui, ó, no nosso usuário, se a gente olhar aqui, nós temos o e-mail e temos a senha. Não temos o username, tá? Então eu vou fazer só com e-mail, mas se você quiser ir no seu computador, no seu projeto, fazer username, é só trocar aqui onde tem e-mail por username, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou capturar, tá? O que vem na requisição dentro do body, aqui dentro precisa ter o e-mail e a minha senha, tá? Beleza. Primeira coisa que eu preciso fazer, verificar se existe o e-mail e a senha. Então eu vou fazer um if. Olha, se não existe, e aí eu vou abrir aqui, ó, eu vou colocar uma negação e eu vou abrir parênteses porque eu quero negar duas informações. Então eu coloco aqui e-mail e password, ok? Então, se não existir o e-mail e a senha, ou a senha também, nós vamos dar um return aqui, tá? E aí a gente vai retornar um status que é 400, ok? E nós vamos enviar aqui uma mensagem. Então, por exemplo, a nossa mensagem, você pode colocar a mensagem que você quiser, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, olha, usuário e senha são obrigatórios, ok? Então, se por um acaso alguém tentar fazer um login e não passar o e-mail, não passar a senha, a gente já para por aqui e fala, ou e-mail, né, usuário e senha são obrigatórios. Você pode trocar aqui usuário para e-mail e senha são obrigatórios, ok? Caso exista o e-mail e a senha, ele vai continuar. Se der errado, ele vai retornar um erro aqui, ok? Maravilha. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir no banco de dados, buscar informações do usuário que tem esse e-mail e tem essa senha. E como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos usar o Prisma aqui, né? Então, eu vou criar uma variável user. Lembrando que isso aqui precisa ser assíncrono, tá? Então, eu vou chamar o prisma.user.findFirst. Ou seja, eu quero buscar o primeiro que eu encontrar. E eu vou passar uma condição. Eu quero o usuário, quero encontrar, buscar o usuário que tenha esse e-mail que eu estou recebendo aqui em cima, tá? Beleza? Perfeito. E aí eu preciso fazer uma outra validação, que é verificar se o meu usuário, ele existe. Então, vou fazer um if aqui, fazendo o seguinte, olha, se não existir o usuário, ou seja, eu fui no banco de dados, procurei por um usuário que tenha esse e-mail e eu não encontrei, né? Se eu não encontrei, significa que esse usuário não existe. Então, eu vou retornar aqui um status 401, por exemplo. Eu vou enviar uma mensagem de volta falando o seguinte. Vou colocar aqui, ó, mensagem. Vou colocar o seguinte, olha, e-mail e/ou. Aqui é bem importante o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, ó, e-mail e ou senha. Por que o e ou? Porque eu não vou falar o que está errado, se é o e-mail, se é a senha. Se alguém tentando invadir o nosso sistema e eu falar, ó, o e-mail está certo ou a senha está errada, ou eu falar, olha, a senha está certa e o e-mail está errado, o cara fala, opa, o e-mail ou a senha eu descobri, só falta eu descobrir agora o outro. Então eu não vou falar o que está errado, vou falar, ó, e-mail ou senha não existe, ok? E aí ele vai retornar e também vai parar por aqui, show? E aí desse jeito a gente resolve já alguns problemas aqui, beleza? Agora, se o meu usuário existir, o meu código continua, né? Se ele não existir, eu já dou um return e ele vai retornar e vai parar. Mas se ele existir, nós vamos fazer um outro if aqui. E agora nós vamos validar o usuário com a senha, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou pegar o meu usuário, ok? Então se existir o usuário e aí a gente está usando o bcrypt aqui, né? Que a gente usou para validar a senha,
para criptografar a nossa senha, né? Então eu também preciso dele aqui, ó. Eu vou importar o bcrypt, e aí eu vou fazer o seguinte, vou chamar o bcrypt aqui, e aí eu vou fazer uma comparação das senhas, ok? O que que eu vou comparar? Eu vou pegar a senha que está vindo e eu vou comparar o user.password, ou seja, eu vou pegar a senha que está vindo, né, no login e a senha desse usuário que está no banco e vou ver se as duas são iguais, porque se elas não são iguais, eu preciso parar por aqui, tá? Então, se existir usuário e a senha que está vindo é igual à senha que eu tenho salvo aqui no meu banco de dados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um token para este cara. Então eu vou criar uma constante token e aí eu vou usar o JWT, que é a biblioteca JSON Web Token que a gente importou aqui em cima, tá? Que eu dei o nome de JWT. Ok? E aqui a gente vai usar esta função para a gente gerar esse nosso token, ok? Show! E aqui dentro a gente precisa de alguns parâmetros aqui. Primeiro entra o data. Lembra o que é o data? O data é o que você quer colocar aqui dentro. Então você pode colocar qualquer informação. Lembrando que o que vai aqui, cuidado, não coloque coisas importantes, porque qualquer pessoa depois vai ver essas informações. Então, cuidado com o que você vai colocar aqui. Eu vou armazenar neste token o ID do usuário, né? O front-end, por exemplo, pode precisar do ID para alguma coisa, ok? Eu vou armazenar o e-mail. Então, o e-mail eu já vou pegar o e-mail que está vindo, porque até então está tudo certo aqui. E eu vou colocar o name, que é user.name. Talvez precise aí do nome do usuário lá no front-end, certo? Depois, a gente precisa colocar aquela chave que a gente não pode espalhar ela, né? Ninguém pode saber, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou colocar isso aqui fixo, assim. Eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso aqui, eu posso subir para o GitHub e vazar minha senha. Talvez o repositório não é privado. Ou em algum momento eu torno esse repositório público. E aí todo mundo vai ver a chave que não pode vazar. Então quando a gente quer uma informação que não vai subir para o GitHub em nenhum lugar, a gente cria aqui dentro do env, que é uma variável de ambiente. E esse arquivo env, você pode ver que ele está até em cinza aqui. Ele não vai para o GitHub e não vai para lugar nenhum. Então esse arquivo ele não sobe. Quando você for configurar lá na tua hospedagem, onde quer que seja, você cria um arquivo env e coloca essa chave diretamente lá. Então você não sobe isso aqui para o GitHub, porque não adianta você estar protegendo a sua API e aí você subir isso aqui para o GitHub com a chave, né? Mesma coisa aqui, nada, ok? E aí eu vou criar uma variável aqui chamada token key, né? A chave do nosso token. E aí aqui você pode colocar o que você quiser. Eu vou escrever aqui, ó, um monte de coisa, tá? Escreva bastante aqui, ok? Pode ser número, pode ser ponto, pode ser o que você quiser. É uma chave aleatória. Só lembrando, não espalhe essa chave para ninguém, ok? E aqui, ao invés de eu passar esse cara louco aqui, eu vou pegar, né, a minha variável de ambiente. Então eu uso aqui, ó, o processo, né? Vou pegar o process.env e lá dentro a gente vai pegar exatamente este token key aqui, ó. Então eu vou ler este cara, né? E aí ele está acusando aqui, está dando um erro, porque é o seguinte, eu preciso converter isso aqui para uma string, né? O TypeScript não sabe o que é esse process.env.token. E aí não pode ser um número nem nada, tem que ser uma string. Então ele fala, ó, eu preciso que seja uma string, então a gente só converte, só muda isso aqui, ok? E aí é o seguinte, por último, a gente precisa dizer quanto tempo vai durar esse token, porque ele precisa expirar, esse token ele não é infinito, né? Então, por exemplo, já aconteceu de você entrar num sistema, usar e voltar no outro dia, por exemplo, e você ter que fazer login de novo, porque o token expirou, para não ser um token infinito. Então esse token ele expira. Ele expira em quanto tempo? O tempo que você definir, né? Então a gente passa essa opção aqui para dizer quanto tempo vai durar o nosso token.
E aqui a gente define em horas, tá? Se você quer que seu token expire em 24 horas, ou seja, um dia, você coloca 24H, ok? Ah, eu quero que o meu token dure 3 horas, então você coloca 3H. Depois de 3 horas, se o usuário tentar chamar a nossa API, ele vai falar, olha, token expirado, faz login de novo. Então isso ajuda caso alguém copie o token de um usuário, né, hackeie uma máquina, pegue o token e vai tentar acessar amanhã o teu sistema. O token já está expirado, tá? Então também é uma maneira que é legal, não é obrigatório, mas é legal passar quanto tempo vai expirar este token, ok? E basicamente é isso aqui que a gente precisa. Então, se tudo correu bem, eu vou dar um return e eu vou passar um status 200 e vou enviar o meu token. Então eu vou enviar o token para o meu usuário. Mas caso a minha senha esteja errada, né, tenha algum problema, eu vou retornar um status de 401, por exemplo, eu vou enviar uma mensagem e essa mensagem pode ser a mesma mensagem que a gente colocou aqui em cima, e-mail ou senha inválido. Vai cair aqui nesse else se a senha que o usuário está passando não for a mesma senha que está no banco de dados. Então a senha que o usuário está digitando, ela não está correta, ok? E caso caia no nosso cat, é porque aconteceu algum erro, né? Então a gente vai retornar aqui um status, pode ser um status 400, por exemplo, e eu vou enviar o nosso erro. Beleza? Ok, então nossa função está criada. O que a gente precisa fazer agora? Criar nossa rota. Então aqui em routes eu vou criar um novo arquivo que vai ser auth.routes.ts e eu vou importar do meu controller o auth controller e aqui dentro eu tenho o authenticate, ok? Que é a função que eu criei. Então eu vou criar aqui as minhas rotas, coisas que também a gente já fez, e isso aqui vai ser do tipo post. Então eu vou criar aqui um /login e quando eu chamar o /login, eu vou chamar a função de autenticação, ok? Vou exportar isso aqui. Maravilha. Agora dentro do meu index eu vou chamar o auth routes, ok? E aí ele já importou para mim aqui, o VS Code já é mega inteligente, a gente só precisa colocar ele aqui, ok? Show! Agora a gente vai iniciar nossa API, vamos testar isso aqui, vamos dar um yarn start, ok? Eu uso o Insomnia, então eu vou pegar o Insomnia aqui, né, o que a gente estava usando, deixa eu abrir aqui, então eu tenho aqui, né, para criar, buscar os usuários e tudo mais. Agora, olha só, eu vou criar uma nova pastinha aqui. Isso aqui a gente também já fez na aula quando a gente construiu a nossa API, tá? Então eu vou criar aqui uma nova pasta chamada auth, né, de autenticação, e vou criar uma nova requisição aqui dentro. Ela vai ser do tipo post e a gente vai chamar aqui http://localhost 2 pontos, nós vamos colocar aqui, ó, o mesmo endereço, então 3001/login, ok? Se a gente tentar passar o JSON aqui e enviar, né, sem nada, ele já vai retornar, olha, e-mail e senha são obrigatórios. Então nós vamos passar aqui o e-mail, passar um e-mail qualquer aqui, @gmail.com, e não vou passar a senha. Novamente, e-mail e senha são obrigatórios. Então eu vou passar agora o password. E eu vou colocar a minha senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou enviar e deu basicamente um erro aqui, né? Então, como eu não sei o erro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um console aqui no meu cat para a gente ver aqui no nosso terminal o que está acontecendo. Então vamos lá. Vou chamar, deu um erro, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Assim, eu não estou com o meu Docker rodando aqui, né? Claro, e não funciona mesmo. Então eu vou iniciar o meu Docker.
A gente criou essa API com Docker, então o meu banco de dados está no Docker e eu não estou com o Docker executando aqui, então eu vou rodar ele. Beleza, vou parar nossa API, demora alguns minutinhos para o nosso banco estar de pé. Vou dar um yarn start de novo e vamos lá fazer requisição. Ainda não, deixa eu só parar aqui. Como eu disse, demora alguns minutinhos. Vou dar um yarn start de novo, acho que agora ele consegue conectar com o banco. Beleza, e agora deu certo, né? Ele foi no banco, mas ou o e-mail não existe no banco ou a senha. Então ele voltou aqui, ó, e-mail e ou senha incorretos, né? Eu só esqueci de terminar a frase aqui, né? Então, vamos lá, e-mail e ou senha incorretos. Ou seja, se tiver errado, a gente não vai retornar o token. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um get aqui. Acho que eu tenho rafael@gmail.com. Então, vamos lá. Pegar aqui o rafael@gmail.com. Vamos enviar e-mail e senha errado. Então, vamos criar um usuário novo aqui. Vamos criar o João. E vai ser joão@gmail.com. Beleza, vamos tentar fazer login agora com o João. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha só, tá certo. Então, o e-mail que a gente passou tá certo. E o password que a gente passou tá certo. E a nossa API retornou pra gente aqui um token. Então, vamos copiar esse token aqui. Vou copiar ele. Vou aqui neste site. E o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse token aqui e vou colar o nosso token. Olha só aqui o que ele mostra pra gente. Ele mostra exatamente o ID que a gente colocou, o e-mail, que é o joão@gmail.com, e o nome. Se eu colocasse a senha aqui, iria aparecer a senha. Mas veja que na parte da senha, da criptografia, não apareceu aquele monte de caractere doido que a gente fez, tá? Então, aqui até aparece, olha, que o token ele está inválido, né? A assinatura não é válida, porque a gente está validando com essa chave aqui, ó. Tá? Então, se você passar qualquer coisa aqui, ele vai dar errado. Claro que aqui já mudou o meu token, tá? Então, perceba, por isso que eu falei, cuidado com o que você coloca aqui, tá? Beleza, estamos já gerando o nosso token, só que ainda a gente não protegeu os nossos endpoints. Então, eu posso vir aqui, ó, e buscar todos os usuários que eu tenho, certo? E eu não estou passando nada aqui. Então, agora nós vamos proteger. Para a gente proteger, eu vou criar uma pasta aqui dentro de src, vou dar o nome de middleware. Então eu vou colocar um middleware aqui. Basicamente, o que é um middleware? Ele vai ser executado aqui na nossa rota. Deixa eu abrir aqui. Aqui em user, por exemplo, nós vamos colocar um middleware antes de chamar a nossa função. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma rota para buscar todos os usuários, que chama a função get. Eu vou colocar o nosso middleware para que antes de eu chamar a função de fato get que busca o usuário, para validar este token, ver se ele existe e se ele é válido. Então, antes de chamar, antes de continuar a nossa API, nós vamos colocar esse cara aqui. Então, aqui dentro eu vou criar um middleware chamado auth.js, TS, né? Sempre esqueço aqui. TS, porque a gente está usando o TypeScript. E nós vamos agora fazer esse camarada aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é usar o JSON Web Token, ok? Porque agora nós não vamos mais criar o token, nós só vamos validar se esse token está certo, ok? Ok, então eu vou criar a função aqui, vou chamar ela de Verify Token, né, para verificar o token, ok? E aí vai receber requisição, vai receber uma resposta. E o next. O next aqui que talvez é novidade para alguns. O next basicamente a gente vai fazer o seguinte. Se o token está correto, está tudo certo, eu faço o next. Ou seja, pode avançar para frente para daí ele chamar a função. A gente precisa tipar esse cara aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos importar aqui do Express a requisição e a resposta. Rafael, eu não estou usando TypeScript, então basicamente você faz só desse jeito aqui, por isso que eu estou fazendo aos poucos. Então você não precisa importar o request, o response, tá? Não precisa fazer nada disso, ok? Não precisa tipar aqui.
E aqui eu vou deixar N mesmo, que eu não sei o tipo que é o next, ok? Para começar, a gente precisa pegar o token. Então, eu vou pegar um token que ele vem na requisição ponto headers, ele vai vir no header, né? E aqui dentro eu tenho o authorization, ok? Que é aqui dentro desse cara que vai vir o nosso token. Na requisição, no header, dentro de authorization. E aí eu já faço o seguinte, olha, se não existir o token, então a gente vai fazer um retorno com o código 401. 401 é não autorizado, né? Então a gente vai fazer um send aqui e vai passar uma mensagem falando, olha, token obrigatório, ok? Opa, abri dois aqui. Certinho? Maravilha. Então, se não existir o token, a gente já para por aqui e retorna, ele nem vai seguir para frente. Caso ele continue, só fazer um try catch aqui. Poderia colocar isso aqui dentro do try catch também, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer o seguinte. O nosso token, ele é do tipo beater, né? A gente vai ver isso. E o nosso token, ele vai vir assim, ó, com a palavra beater, automaticamente, a gente não vai colocar, mas vai vir. E aí vai vir o nosso token. E o nosso token, esse beater não faz parte dele. Então a gente precisa remover, a gente precisa tirar isso aqui e pegar só o token, tá? Então para fazer isso, a gente vai pegar o token, eu vou fazer um replace aqui, né? Para a gente remover. Então a gente vai substituir, eu vou pegar a palavra beater, espaço, e eu vou substituir por nada, né? Vazio, eu não quero. E aí eu vou fazer um decoded do nosso token. Então eu vou usar aqui o JWT, que é a biblioteca que a gente está usando, ponto verify, ou seja, eu vou verificar o token. Então eu vou verificar o replace, né, que é o nosso token sem a palavra beater, e eu vou pegar o process.env.token key. Ou seja, e aí, né, eu preciso passar aqui como uma string para isso aqui funcionar. Opa. Ok? Então, eu vou pegar a chave secreta que está vindo no meu token e verificar se é a mesma chave secreta que eu tenho aqui no meu back-end, se é a chave que está aqui, ok? Se isso aqui estiver tudo certo, eu só vou dar um next, eu vou deixar avançar e não vou fazer mais nada. E na verdade, eu não preciso nem colocar isso aqui dentro de uma variável, ok? Mas se isso aqui não funcionar, se o token, a chave do token não estiver igual, então a gente faz um res, né? A gente retorna o status 401 e vai enviar uma mensagem dizendo credenciais inválidas. Tá? Você pode colocar aí a mensagem que você quiser. Beleza? Show de bola. Agora a gente só precisa proteger a nossa rota. A gente fez, mas não está usando. Então eu vou importar essa função que eu acabei de criar. Ela está dentro da pasta Midwest, no nosso caso, dentro do arquivo out. E aqui dentro a gente tem a função verify token. Agora o que eu vou fazer? Para criar um usuário, eu vou deixar sem token. Então eu não vou mexer aqui na rota post para criar. Mas o get eu quero proteger. Então depois que eu passo o nome da minha rota, vírgula, eu chamo esse verify token, vírgula, e aí a função, né? Que vai lá e busca todos os usuários. Então esse verify token, ele vai entrar aqui dentro, vai pegar o nosso token, se o token não existir, ele retorna, então ele para, ele não segue. Se cair no catch também, ele para, não segue. E se tiver certo, ele faz um next, ou seja, avança. E quando eu passo avança, ele vai aqui para a função get, que é o próximo, né? Se correr errado, ele retorna e nem vai para a função get, ok? E eu vou proteger todas aqui, menos a de criação de usuário, ok? Então vou criar, vou passar, né, tudo aqui, beleza? Então estamos protegendo agora a nossa API. Agora, se eu abrir uma insônia, vim aqui no get
e tentar buscar, ele vai falar, opa, 401, mensagem token obrigatório. Para a gente passar o token aqui pelo Insomnia, eu vou vir aqui na parte de Auth e olha só, eu preciso selecionar Bidder Token. Então, por isso que eu falei que a gente tem que remover a palavra Bidder, porque a gente precisa mandar desse jeito aqui. E ele vai vir exatamente, a gente não vai colocar a palavra Bidder aqui, ó, mas ele vai automaticamente, porque esse aqui é o tipo do token, tá? Vamos colocar qualquer coisa aqui e vamos enviar. Opa, credenciais inválidas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse token que foi gerado pela API e vamos passar aqui, ó. Vamos apagar isso aqui, vamos colar e vamos chamar. Ó, funcionou, fez o esperado. Então a gente passou o token certo. Se eu mudar qualquer coisa nesse token, eu vou no final do meu token vou colocar um S aqui, ó, qualquer coisa. E eu vou chamar credenciais inválidas. Se eu tiro, passo o token certo, aí ele funciona. Então dessa maneira a gente protege a nossa API. Ok? Então, primeiro a gente precisa ter uma autenticação, porque através da autenticação a gente valida, né, o usuário e a senha e gera o token, ok? É uma forma da gente gerar esse token, ou seja, vamos supor que a gente está fazendo um painel, um dashboard, né? Então só pode mexer nesse painel quem tiver um usuário e uma senha, ok? Por isso do login, né? Por que eu não protegi o post? Porque geralmente para criar um usuário, dependendo do sistema que você está criando, para criar um usuário não tem como ter token, o usuário não existe ainda, né? Então a gente não cria, e para criar é aberto. Agora, se o teu sistema é um sistema fechado, não é qualquer pessoa que pode entrar, criar, aí você pode proteger a rota create, né? Ou, enfim, tira a rota create, aí vai da tua administração do sistema, como você vai gerenciar os usuários, ok? Rafael, existem os usuários do tipo administrador, só eles podem fazer algumas coisas. Aí é uma outra questão, uma questão de permissões, né? Então tem token, mas a gente precisa verificar se aquele token tem permissão para deletar um usuário, por exemplo, né? Então isso já é uma outra questão. Aqui a gente está vendo só como proteger a nossa API, ok? Então você pode, por exemplo, tirar essa rota create aqui, né? E aí você cria um usuário direto no banco de dados, por exemplo, e ninguém tem acesso a essa API, só você, né? Então, sem usuário, ninguém vai conseguir acessar a API. Show? Então, dessa maneira aqui, nós estamos protegendo. Vou chamar aqui, ó, o get por ID sem passar o token e ele bloqueia, ele dá um erro 401 que é não autorizado. Show? Então, dessa maneira, a gente protege a nossa API. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessa aula. Se fez sentido para você, novamente, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, por gentileza, para nos ajudar. Ative o sininho para receber as notificações. Estão aqui as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários e segue a gente aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.